posso dizer, geometrias básicas, e depois a gente já vai fazer, então, a nossa prova. Eu não vou mais entrar nessa parte e vou direto para perda de carga, para Bernoulli, para Navier-Stokes, tá? A gente vai começar a trabalhar com perda de carga em tubulação, em dutos com velocidade, e aí a gente vai viajar num mundo um pouco diferente, tá? Então, a gente vai fazer assim, hoje é segunda-feira, até quinta-feira de noite, eu posto lá no AVA a prova de vocês. É um trabalho, é uma lista de exercícios, que vai englobar muita coisa. Então, vocês podem fazer bem com calma, tudo que vocês tiverem de dificuldade, vocês podem me chamar a qualquer hora, tanto no e-mail quanto no WhatsApp, vocês têm meu telefone, vocês podem me chamar a qualquer hora se tiverem qualquer dúvida. E na segunda, dia 19, à noite, eu vou estar. A gente não tem aula presencial, eu vou estar online, eu vou criar uma reunião para quem quiser tirar dúvidas. Ah, professor, eu tenho dúvida na questão 2, eu não estou conseguindo fazer. Aí eu vou conversar com a pessoa e a gente vai discutir a questão junto, tá? Mas vocês não têm mais aula agora 2 segundas-feiras. Segunda-feira que vem, que é feriado, e na outra vocês têm o tempo para me entregar a prova até, só para eu não fazer a prova somente na hora da aula. Vou dar um tempo mais para vocês fazerem com calma e descrever bem o que eu vou pedir para vocês, tá? Ok? Todo mundo de acordo? Ou vocês querem uma prova oral? Nós podíamos fazer oral, né? De acordo na primeira, Hã? Eu também voto na primeira. na primeira situação, de acordo, Vou fazer uma vamos fechar aí. votação, vou fazer uma prova oral lá no laboratório. Eu sou tímida para falar, professor. Não, ninguém é tímido, não. Eu também era, eu era muito tímida e hoje falo pelos cotovelos. Então a gente muda. Eu tô com corona, não posso. Hã? Eu sou de risco, eu não posso ir. Alta de risco? Bah! Essa não dá. Como que vocês estão? Vocês têm a turma da manhã. Eu tive 4 alunos que foram. E daí o Sofiati, a gente dividiu, eu fiquei de manhã, ele ficou de noite. E daí ele me disse que de noite foi bastante. Vocês foram em peso, vocês estão tendo transporte para vir? À noite é? Eu fui Acho por que Tá. conta. Porque de se manhã. for mais só os que moravam aqui em Passo Fundo mesmo. Porque eu não tenho nada. eles me falaram que não está tendo transporte. Daí eu disse, então vamos conversar, vamos esperar mais um pouquinho, ver o que que acontece, se vão liberar, o que que vai acontecer. Mas acho que não tem transporte ainda de fora, né? Acho que Não nem tem. vai ter. Não, acho que não tem transporte. Eu não tenho. Tem Aqui de algumas, Sarandi tem, pra... tem alguns que tem. Aqui não tem nada. Ah, mas aí a gente vai conversando, vamos ver o que que... Só para Tem não sim, deixar... Bernardo. Tá. Depois eu disponibilizo lá no sistema o áudio da aula e o que eu fiz hoje de revisão. Hoje eu quero que vocês conversem bastante comigo e me digam até onde vocês foram, até onde que vocês conseguiram assim, aprender. O intuito aqui da disciplina é vocês aprenderem o básico para depois ir lá para as outras disciplinas que vocês têm que ir com uma bagagem já bem fortinha, tá? Então, hoje eu vou já dividir a tela aqui com vocês, depois eu coloco lá no sistema para vocês, tá? Todo mundo tá vendo? Hoje eu quero que vocês falem bastante comigo, que daí eu vou sentindo vocês como vocês estão, tá? Se eu fizesse uma pergunta para vocês, assim, do nada, uma prova oral, e eu pedisse para vocês assim, ó, engenheiro mecânico tal, que agora eu não sei quem é engenheiro mecânico. Por que você estuda fluidos? Por que que é importante essa disciplina? Por que que você está estudando e o que que é estudar mecânica dos fluidos ou fenômeno dos transportes? Muitos livros falam fenômeno dos transportes ou mecânica dos fluidos. É a mesma coisa. Por que se estuda isso? Aonde que vocês vão aplicar isso? A gente está com uma turma, quando a gente conversa assim, de mudar a grade curricular, mudar a disciplina, a gente vê que a gente é bem heterogêneo, né? Tem engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, tá todo mundo
tentando entrar no mesmo pensamento, né? O engenheiro elétrico. Quem que é engenheiro elétrico aí? Tem alguém? Não, né? Ninguém me respondeu. Tem engenharia de produção, prof, também. Ah, de produção, verdade, esqueci a produção. O que você, como engenheira de produção, pensa sobre fluidos? Por que é importante você estar numa segunda-feira de noite aqui, vendo uma revisão para fazer uma prova de mecânica dos fluidos? Aonde que a gente tem fluido? Nas máquinas? Nas máquinas. Mas a gente não chega a estudar isso aqui ainda, né? É. Tem gente tentando entrar aí. Então, esse é o intuito que a gente vai mudar a disciplina agora. A gente vai conseguir abraçar todo mundo, falar em fluidos do óleo de máquinas, fluidos a altas temperaturas, e aí vem todo mundo. Deixa eu ver, eu acho que tem alguém que não. Ah, o Alessandro pediu qual o link da aula. Alguém passa? Não, alguém já passou aí. Então vai entrar o Alessandro. Então, o quão é importante? E aí vocês vão falar para mim. Fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento. O que a gente viu até agora é uma tensão de cisalhamento de compressão em um fluido. A gente não viu cisalhamento ao longo do eixo X, e sim ao longo do eixo Y, porque a gente está trabalhando com fluidos estáticos, por enquanto, fluidos parados. A gente está calculando pressão, a gente está calculando força em um ponto do fluido, e não em uma linha de grade, que a gente chama, que é quando eu tenho o fluido se movimentando e eu consigo calcular a densidade, a pressão ao longo de uma tubulação, tá? Entrou o Alessandro. Então, é isso que a gente fala. Fluido é uma substância que se deforma, tá? Se deforma continuamente sobre a aplicação de uma tensão de cisalhamento. Aqui a gente fala tangencial, quando eu tenho o quê? Tenho velocidade, tá? Aqui a gente fala em um sólido em um líquido, porque muitas vezes o líquido, se comporta como um sólido quando ele está em repouso, tá? Então, cisalhamento é uma força sobre uma área. Tensão de cisalhamento lá no dia da prática, vocês não fizeram uma prática dessas? O que vocês fizeram lá no dia da prática? Me contem. O que vocês fizeram? A gente fez de vazão, de empuxo, de... Qual que era aquele outro das forças? Prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Vocês viram Reynolds? Chegaram a... só para olhar como aquele duto com o pigmento, com a tinta? O primeiro Não, daí a equipamento que gente... tem perto da porta lá. De manhã Não, daí... cedo, como era pouquinhos alunos, a gente conseguiu pelo menos mostrar como funcionava a Reynolds. E hoje eu trouxe umas imagens para vocês verem, para a gente lembrar, tá? Então, sempre em um líquido, quando a gente fala, aí vai ter sistema aberto e sistema fechado para líquidos parados, hidrostática e hidrodinâmica. Hidrostática é quando eu tenho o líquido parado, seja qual for, hidrodinâmica é quando eu tenho um líquido em movimento, tá? Quando eu tenho um líquido parado, as forças de cisalhamento, elas funcionam como forças de tração do líquido para o ambiente e de compressão da pressão do ambiente para o líquido. Aí vem sistema fechado e sistema aberto. Tudo isso vocês lembram? Que aí a gente aplica a tão linda lei de Stevens. Vocês lembram disso? Hoje é uma revisão, nós vamos conversar sobre bastante coisa. E vocês vão me dizendo, professor, isso aqui eu lembro, isso aqui eu não lembro. Vocês lembram disso? Acho que não. Vocês lembram, gente? Mais ou menos. Mais ou menos. Travou aqui, eu vou entrar de novo, tá?
Hoje o meu computador, ele tá contra mim. Mas vamos lá. Então, vamos continuando. Hoje a nossa aula é bem extensa, não, é bem falante, assim. Eu deixei aqui para vocês esse material de apoio da nossa aula, nossa revisão, vai ser basicamente a minha lista de exercícios, tá? Vocês vão conseguir resolver minha lista de exercícios com essa aula e com a aula passada que eu falei um pouco sobre vertedores, tá? Lembra que a gente falou 3 geometrias? Eu vou pedir alguma coisa daquele material e mais o que eu preparei hoje para vocês aqui. Então, eu deixei algumas tabelinhas já para vocês utilizarem. Aqui eu deixei assim, o fluido, algumas massas específicas, algumas densidades. Aqui eu falo, água destilada a 4 graus, a densidade é 1000 quilograma metro cúbico. Essa é a densidade da água que a gente utiliza para qualquer temperatura, porque a gente não está ainda falando sobre a influência da temperatura. A gente sabe que tem que ter um laboratório totalmente com temperatura e ambiente climatizado, mas no nosso dia a dia a gente não tem isso, né? Então, a gente fala, a água destilada a 4 graus, a densidade é 1000 quilograma metro cúbico. Água do mar, devido ao sal, então vocês desconsiderem esse 4, esse 15 graus aqui, porque é o que a literatura diz, mas a gente não tem como, no dia a dia, deixar essas temperaturas assim tão controladas, tá? Depois eu falo quem tá me mandando mensagem, depois eu converso com vocês no final, tá? Só para eu não perder a minha linha de raciocínio, depois eu já te respondo. Então, ar atmosférico, a densidade do ar, então, é 1,29 quilograma metro cúbico. Então, tudo isso que vocês vão utilizar na minha provinha vai estar aqui hoje, tá? Então, algumas tabelas bem importantes que vocês vão utilizar, e eu não sei por que o meu computador trava. Eu vou ter que ficar fazendo isso várias vezes, tá? Vocês me perdoem hoje. Não sei por quê. Vou deixar assim. Então, algumas tabelinhas eu vou deixar para vocês. E agora a primeira pergunta para vocês. O que é peso específico? Se eu perguntar para vocês, determine o peso específico do líquido que se encontra na caixa de água, agora eu vou dizer no líquido, na caixa X, onde a mesma está, não sei se vocês fizeram a prática lá no tubo de glicerina com as esferinhas, fizeram? Aí eu peço qual o peso específico. O que é o peso específico? O que seria o peso específico? É a mesma coisa que densidade? Ou não? O que é o peso específico? O peso específico não é a densidade. É o peso, é a razão entre o peso de um fluido e o volume que ele contém. É a massa na forma de peso dividido pelo volume. Isso é peso específico, que é um lambda, tá? O peso e o volume que dá o peso específico, ele tem como sistema internacional Newton por metro cúbico. Então, Newton de peso, de força, metro cúbico de volume. É diferente de densidade. Densidade, qual que é a unidade de densidade? Alguém me diz aí? Densidade é quilograma. O que é densidade, gente? Vou esperar vocês. O que é densidade? E o que é o peso? O que é o peso de um... Se o peso específico... É massa dividido por volume? Isso. Massa dividido por volume. Tá, e agora eu estou em peso específico. É o peso dividido pelo volume. O que é um peso de alguma coisa? Não é massa vezes gravidade? É ou não é? Isso, né? Sim. Então, vocês tomem um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá?
Gente, hoje o meu computador, ele me tirou para louco. Então, as propriedades dos fluidos. Então, a razão entre o peso específico e a massa específica, a gente tem a densidade vezes a gravidade. E o volume específico? O que seria o volume específico de um líquido? Tudo isso vocês viram lá nas primeiras aulas com o Sofiati. Eu não sei se ele abordou nesse sistema que eu estou abordando. O que é o volume específico? O que vocês estão vendo ali que eu estou projetando para vocês? O que é o volume específico? É 1 sobre a densidade. O volume específico de um líquido é o inverso da densidade. Tá certo ou tá errado? Tá certo. E aí vem uma outra pergunta. Hoje vai ser uma aula bem de perguntas, assim, para ver se vocês, pelo menos, absorveram um pouquinho, que é o nosso intuito aqui. 10% vocês têm que saber. Aí vocês têm lá o tubo em U. Manometria lá, lei de Stevens, vocês têm o tubo em U. No tubo em U, eu posso colocar quantos líquidos diferentes? A gente está calculando com 2, né? Não sei se vocês calcularam com mais líquidos. Acho que com 2, né? Aí eu peço para vocês, qual é o volume específico do líquido de maior densidade? O líquido de maior densidade, ele fica abaixo ou acima do líquido de menor densidade, lá no tubo em U? Aí você já tem a resposta de qualquer questão. Sempre. O volume específico é o inverso da densidade. Quanto maior a densidade, mais alto vai ficar o líquido no tubo em U. Certo ou errado? Se eu desse 2 líquidos para vocês lá no tubo em U, eu não digo qual é o líquido, e eu peço para vocês só visualmente me dizer assim, ó, professor, o líquido de cor vermelha é menos denso do líquido de cor azul. Quer dizer que o líquido de cor azul ele está numa altura maior que o líquido de cor vermelha. Então, o volume específico é o volume ocupado pelo líquido em um dado recipiente e é o inverso da densidade. Vocês lembravam disso? Sim ou Não, não? acho que a gente não viu essa parte aí, eu acho. Acho que ele falou meio assim, o que é o volume específico da água é tal, volume específico do mercúrio, mas falando na física é isso que acontece. O volume específico é o inverso da densidade, tá? Depois eu vou dar questões, e eu tô dando enter na minha aula e tá ficando terrível. Depois eu vou dar. Vocês vão ver lá na minha listinha de exercício, vai ter determine o volume específico do... E vou dar lá várias figurinhas para vocês e vocês vão ter que determinar. Então, é só saber o inverso da densidade daquele líquido. Geralmente, a densidade de qualquer líquido, ela é tabelada. Então, eu vou dar tudo isso para vocês, não se preocupem, tá? E a densidade relativa. A densidade relativa é a densidade de um líquido X, por exemplo, óleo, ou de qualquer líquido em relação à densidade da água. Então, a densidade relativa é a densidade dividido por uma densidade, aqui eu deixei com um zerinho, o meu mouse sumiu, tá aqui. Vocês estão vendo que tem densidade igual, ou densidade relativa, que é um lambda, é igual ao ρ, que é a densidade de qualquer líquido, dividido por um ρ0. Esse ρ0 quer dizer que é uma densidade referência. E essa densidade referência sempre é da água. Então, a densidade relativa é a densidade, vamos supor, do óleo, dividido pela densidade da água. Sempre, densidade relativa é a densidade de qualquer líquido dividido pela densidade da água. Sempre dividido por 1000, tá? Então, é a relação entre a massa específica de qualquer substância, que eu vou pedir para vocês, e a outra da referência, que é a água. Daí, eu deixo aqui para vocês a tabelinha, tá? Então, densidade relativa para líquidos, a referência sempre é a água. Aqui eu deixo a 4 graus, mas a gente é água a 25 graus, que é 1000 quilogramas metro cúbico. Então, a densidade relativa
Todo mundo está entendendo? A densidade relativa é a densidade X, que eu vou dar para vocês, a densidade da glicerina. Qual a densidade? A densidade relativa da glicerina é a densidade da glicerina dividido pela densidade da água, ok? Eu não sei se ele abordou dessa forma, mas é basicamente isso o nosso início de mecânica dos fluidos, tá? Para gases, a gente não chega a falar por enquanto em gases, mas eu vou tentar dar pelo menos uma aula de fluidos, fluidos a altas temperaturas, vou tentar trazer gás, pelo menos em uma aula, para conseguir ajudar quem vai fazer depois, lá na frente, termodinâmica, algumas disciplinas mais fortes ali da mecânica, que vai usar bastante, tá? Então, densidade relativa para gases, e o ar atmosférico, aqui a gente fala em 0 graus, é 1,29, tá? Por exemplo, se eu pedisse para vocês qual a densidade relativa do ar atmosférico, 1,29 dividido por... Aí vem o que eu falei antes lá, que vocês vão trabalhar bastante, tá? Até aqui tudo bem, gente? Ou tá muito fora? Vocês lembravam disso? Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo. Depois a gente vai aplicar tudo isso, tá? E com sistema de unidades. Todo mundo tranquilo com sistema de unidades? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, eu deixei aqui algumas tabelinhas, vocês vão utilizar praticamente a minha aula para fazer a provinha lá, a lista de exercícios, tá? Sistema de unidades. São grandezas que são contadas, algumas não possuem dimensão, porém todas são medidas, precisam de um padrão de comparação. E o que é isso? O termo dimensão é utilizado como uma referência a qualquer grandeza que eu consigo medir, como comprimento, tempo, temperatura, tá? E elas são divididas em 2 grupos. Os fundamentais, que aí vem metro, litro, minuto, centímetro, quilômetro, e as derivadas, aí vem centímetro cúbico, centímetro quadrado, vem todas elas. Então, as fundamentais são as que estabelecem uma escala arbitrária de medidas, e as derivadas são aquelas que eu preciso em termos das grandezas fundamentais, tá? Como que vocês estão até aqui? Isso, vão gritando, porque às vezes eu não vejo aqui em cima que tem alguém querendo entrar. Então, grandezas fundamentais e as grandezas derivadas estão dentro desse sistema de unidades. E aí vem comprimento, tempo e temperatura, e eu deixei uma tabelinha aqui para vocês também, depois deixo um monte de conversão, que eu sei que vocês gostam bastante de converter. E aí tá o pega-ratão, e é onde eu vou pegar vocês, tá? Nas conversões, vocês cuidem bastante, porque eu gosto já vou avisar, o Jason, que é o único que teve aula comigo, assim, presencial, sabe que eu gosto mas eu conto onde que eu vou fazer, sou ainda coração mole, eu conto onde eu vou fazer as coisas, né? Então, vocês tomem bastante cuidado, que eu vou brincar com vocês ali nas unidades, tá? Conversão. A conversão de unidades de um sistema para outro é feita facilmente se as quantidades são expressas como função das unidades fundamentais de massa, comprimento, tempo e temperatura. Por exemplo, massa específica. O que é a densidade? Se eu pedir densidade para vocês, vocês vão me dar em o quê? Qual que é a unidade de densidade? Vocês têm que ter a resposta para mim em quilograma metro cúbico. E se eu dar para vocês o volume em litros? E se eu dar, vocês não podem dar para mim densidade quilograma por litro. Ou podem? Vocês podem? Densidade. Mas aí pode ser grama por litro, prof, ou não? Pode ser grama por litro. Pode? O volume, massa em grama, em litros. Então, a massa específica define-se como o quociente entre a massa e o volume de qualquer corpo,
de forma que pode-se dizer que a densidade mede o grau de concentração de massa em um determinado volume. Se eu não pedir para vocês e falar assim, ó, resolvam a lista de questões no sistema internacional, vocês não me dão em grama por litro. Sistema internacional vai ser quilograma metro cúbico, mas eu vou pedir tudo para vocês, tá? Fiquem bem tranquilos. Só prestar bem atenção e ler meus enunciados, que ó, às vezes eu gosto de escrever bastante para confundir a cabeça de vocês, tá? Se a densidade é aquele volume específico, a gente já falou que é o inverso da densidade, tá? E daí é metro cúbico por quilograma. Volume específico, a gente já conversou lá atrás. E o peso específico? O que é densidade? Por que eu estou falando tanto nome difícil hoje? Só para vocês terem como material depois para vocês. Então, a unidade de volume específico é metro cúbico, volume específico é inverso da densidade. Densidade é quilograma metro cúbico, volume específico é o inverso da densidade, então é metro cúbico por quilograma, tudo no sistema internacional. O peso específico, que é a densidade vezes a gravidade, é Newton por metro cúbico. Tudo isso eu deixei aqui embaixo para vocês não esquecerem. A densidade relativa é a densidade de um líquido que eu estou dando para vocês, sempre dividido pela densidade da água. Essa é a densidade relativa. Aqui eu falei assim, a densidade relativa de uma substância A, ρA, que está ali, expressa o quociente entre a massa específica dessa substância, dividido por uma substância tomada como referência. No nosso caso, referência é a água, tá? E agora, pressão. O que é pressão e o que vocês calcularam de pressão até agora? O que é pressão, gente? Pensem lá na física básica. O que é pressão? É uma força sobre Área. uma área. A gente calculou, por enquanto, vocês calcularam, por enquanto, pressão em um líquido parado, né? Pressão em diferentes pontos de um líquido. A pressão é definida, então, pelo quociente de uma força que tem módulo constante, ou módulo de compressão constante, perpendicular a uma superfície, dividida pela área dessa superfície. Isso é pressão, força sobre área. E o que é tensão de cisalhamento? Se a pressão é força sobre área, o que é tensão de cisalhamento? Aí vocês fizeram, quem fez laboratório fez lá. O que é tensão de cisalhamento? O que é cisalhar um corpo? Vocês não fizeram empuxo? O que é o empuxo? Hoje é só pergunta para ver se vocês... Vou pegar o nome de vocês aqui, vou começar, tem 30 pessoas. O que é o empuxo, gente? O que é cisalhar um líquido? Vocês não calcularam vazão? Não teve cisalhamento dentro da tubulação? Cisalhamento ou tensão de cisalhamento é a força aplicada sobre um corpo, por exemplo, empuxo, lá a lei de Arquimedes, um corpo sólido por área, e que provoca o deslocamento. Quando vocês colocaram o corpo dentro da... Vocês, usaram aqueles becker maior de 1 litro, com água que estavam lá já? E aqueles corpinhos de prova de madeira? Ou vocês pegaram outros, quem fez a prática lá? De empuxo. Como que vocês fizeram a prática de empuxo? A gente fez com os de madeira, aqueles. Isso, com os de madeira. E o que é o empuxo? Empuxo são duas forças, né? A força peso daquele bloquinho de madeira que está exercendo numa força, ela exerce uma força de compressão
naquele líquido que estava dentro do becker, que estava fazendo uma força de tração, empurrando o bloquinho. O bloquinho empurrava para baixo com o seu peso e a água empurrava o bloquinho para cima. Ele afundou? Um pouco sim. Um pouco sim, né? Mas ele chegou lá no final. Se o bloquinho fosse até o final do becker, a lei de empuxo era quanto? 0, né? Vocês fizeram algum corpo de prova assim? Que a lei que o empuxo é igual a 0? Aí vem aquela brincadeira do boia ou não boia. Então, a tensão de cisalhamento é a força aplicada sobre um corpo sólido por uma unidade de área. É basicamente isso daqui, ó. A força sobre uma área. A força força-peso pode ser que o bloco lá de madeira ou um bloco de cerâmica colocasse dentro de uma tubulação. Vocês chegaram a fazer das esferas na glicerina? Sim, sim, a gente fez. Fez. E qual que foi? Quanto tempo demorou para a esferinha descer na glicerina? E vocês não tinham que calcular cisalhamento? Ou não? Acho que sim. Sim, calculamos, É isso aí. Então, vocês vão trabalhar um pouquinho com cisalhamento, vocês voltem lá no caderno de vocês, nas aulas, e vamos... Não, professor, a gente não calculou, não. Era só a viscosidade e velocidade. isso, calculou de viscosidade Não, mesmo. Tá, mas num deles vocês calcularam o cisalhamento. não. E nem Olha que sim, olhem ali no relatório de vocês depois. não, as gorduras. Tá, depois a gente vai olhar. O que é cisalhamento mesmo? É a força, peso, que um bloco vai atuar para conseguir vencer a força de tração e vai deslocar. Depois eu mostro uma imagem de cisalhamento. Vou deixar, não sei se vocês gostam de assistir vídeos. Vocês procuram vídeos de fenômenos dos transportes na internet? Vou passar para vocês, tem o EUSP. Não sei se vocês já olharam agora na quarentena. Tem o EUSP, é um canal da USP só com vídeos. E eu vou passar para vocês só para videozinho bem assim de o que é cisalhamento, o que é viscosidade, como que funciona. Videozinhos assim de animação bem interessante. Acho que eu deixei um no final para vocês, eu não lembro se é do EUSP, mas deve ser um desses que eu vivo fuçando, tá? E o que é viscosidade? Lei de Newton da viscosidade. O que é viscosidade? Viscosidade é o quê? É o quanto, por exemplo, se eu pegar duas placas e colocar um líquido entre as placas, eu consigo medir a viscosidade do líquido? Quem é da mecânica aí? Consegue. Então, Newton fez assim, ele colocou duas placas paralelas e colocou um líquido entre essas placas. Deixou uma placa fixa e tentou empurrar a outra. Newton realizou esse experimento, então, dessas duas placas, e verificou-se que quando eu aplico uma força, ela vai o quê? Vai me responder com uma dificuldade. Depois ela vai como se fosse acelerar e ficar com velocidade constante. Isso é viscosidade. Aqui eu deixo viscosidade como o quê? Tensão de cisalhamento é igual a viscosidade por um gradiente de velocidade. Vocês não chegaram a ver dV dy, né? O que é um gradiente de velocidade? É o quanto... O quê? O que é gradiente de velocidade? Não é... Quando vocês largaram a esferinha lá na glicerina, vocês ligaram o cronômetro na hora que vocês largaram a esferinha ou vocês zeraram a temperatura, zeraram o tempo lá em cima com o ímã, zeraram a velocidade inicial e depois largaram ela? O que vocês fizeram? E A foi gente difícil. segurou com o ímã.
Segurou com o Isso. ímã. Daí, quando que vocês ligaram o cronômetro, vocês soltaram a bolinha, né? Isso. Zeraram a velocidade inicial dela. Então, o gradiente de velocidade é desde que vocês largaram aquela esfera até ela chegar no final lá. Vocês calcularam um tempo, não calcularam? Esse é o gradiente de velocidade. Então, tensão de cisalhamento é igual à viscosidade do líquido vezes o tempo. É mais fácil, não é? A viscosidade, ou a gente pode calcular, ou a gente tem tabelada, e o gradiente de velocidade a gente pode medir. Parece difícil? Parece, mas é bastante nome, tá? Mas vocês vão dando uma olhada. Vocês chegaram a usar a unidade centipoás? Ou não? Eu deixei aqui para vocês, caso um dia vocês vão usar bastante na segunda parte da disciplina, bastante, tá? Um centipoás, que é um CP, que é igual a Pascal por segundo dividido por 1000, tá? Mas aí a gente vai conversando depois, tá? Viscosidade cinemática. Viscosidade dinâmica. O que é uma coisa dinâmica? Viscosidade dinâmica, definida como a força de cisalhamento por unidade de área, ou tensão de cisalhamento. É o quanto que eu preciso para arrastar uma camada de fluido com uma velocidade x. Então, é a força por tempo dividido por área, ou é a massa dividido pelo comprimento, é a massa da esfera, por exemplo, dividido pelo comprimento da tubulação vezes o tempo que levou para atravessar o tubo. Parece difícil o nome, mas quando a gente faz isso no laboratório é fácil. Então, a viscosidade dinâmica daquela glicerina dinâmica vai ser o quê? A massa dividido pelo comprimento vezes o tempo. O comprimento e o tempo vocês mediram, e a massa da esfera também. Então, a gente teria a viscosidade dinâmica. A cinemática vai ser o quê? A dinâmica dividida pela densidade. Tudo isso eu deixei bem escrito aqui para vocês não passar nada. Vocês vão voltar. Eu sei que hoje assim é muito nome diferente que eu estou trazendo de volta para vocês de uma maneira um pouco diferente, tá? E agora vem o que vocês gostam. O que é a lei ou teorema de Stevin? Olha, agora a gente está com os queridinhos. A gente está com Stevin, a gente está com Pascal, a gente está com... que de um pouco a gente vai ir para o Bernoulli e para o Navier-Stokes. Aí o bicho vai pegar. O que é Stevin? Se eu pedisse para vocês o que é o desenho, o teorema de Stevin para mim? O que vocês iam fazer? Oi? Na coluna de líquido, na mesma horizontal. Isso, tubulação em U, tubo de Venturi, tudo aquilo. Isso é o teorema de Stevin. É o quê? O teorema de Stevin diz o quê? Que existe diferença de pressão entre dois pontos em um fluido qualquer, quando esses dois pontos têm uma diferença de alturas. Eles não estão na mesma linha, eles têm diferença de altura. E a lei de Stevin, então, tem influência então, da altura, que é o famoso ρgh. É isso ou não é? Isso vocês fizeram bastante nas listas. Famoso ρgh, diferença entre pressões em dois pontos de um fluido que está em equilíbrio, que está parado, é igual ao produto entre a densidade, a gravidade e a altura. Famoso ρgh, que está aqui. Vocês calcularam bastante disso, né? Sim ou não? Pressão no ponto Q é igual a pressão no ponto R. A pressão no ponto Q é o ρgh, densidade vezes altura vezes gravidade. É igual a pressão, vocês vão igualar as duas pressões. Uma pressão no ponto Q é igual a pressão no ponto R. A pressão no ponto Q é a densidade do líquido, a gravidade e a altura. A pressão no ponto R é o quê? A densidade, a altura e a gravidade. Mas a densidade e a gravidade é a mesma, não é?
Sim ou não? E aí vocês vão cortar alguma coisa aí depois. Vocês fizeram bastante desses, não fizeram? Se vocês não me responderem, eu vou ficar aqui. Eu me sinto muito... Fizemos sim, eu fiz- fizemos eu- uns 5 ou 6 desses, eu acho. Vocês sabiam que o professor se sente muito sozinho? Ainda mais eu que sou ansiosa e gosto de conversar, gosto de andar. Eu risco, eu tenho um caderno aqui, vocês são assim? Vamos ver se tem alguém que é parecido comigo. Tem um caderno do lado do computador e fica riscando sem parar? Sim ou não? Acho que sou só eu, ninguém me responde. É, eu acho Eu que sou acho assim que é. também. Eu tenho um caderno do lado do computador. Se vocês vissem o que eu escrevo e o que eu risco, porque eu não posso andar, né? Então eu escrevo e risco aqui um caderno com tudo que é coisa. Isso é bom. Então, no teorema de Stevin, algumas observações importantes. Só se aplica a fluidos parados, tá? O ΔH, que é a diferença de alturas, e não a diferença entre os dois pontos considerados. Então, é o ΔH, que é a diferença da cota. Todos os pontos de um fluido num plano horizontal. Se eu tivesse um fluido parado e tivesse 25, 20, 30, 40, 50 pontos na mesma linha, num plano horizontal igual, eles têm todos a mesma altura, quer dizer que eles todos têm a mesma pressão. E aí vem outra coisa: sistema aberto e sistema fechado. Se o sistema é aberto, eu tenho a gravidade. Se o sistema é fechado, eu não tenho a gravidade. Outra coisinha importante aí: a pressão independe da área, ou seja, do formato do recipiente. A pressão, quando o sistema é aberto, não importa o formato, a geometria do recipiente, e sim somente a altura. Isso é Stevin. Fluido parado. Aí eu tenho o quê? Tubo em U, tenho Venturi, tenho o quê? Tenho caixas d'água. Eu posso pedir para vocês, assim, quem gosta de pescar aí? Tem um açude X e eu tenho um peixinho lá, eu posso inventar uma história para vocês. Ou eu tenho uma ponte, eu tenho uma barragem, e no fundo da barragem tem tal coisa, e qual que é a pressão que suporta para... Qual é a altura que eu posso entrar com tal coisa que a pressão aguenta. Eu vou inventar uma história para vocês aplicarem. Eu não vou dar exatamente assim. Eu vou contar uma historinha, vocês vão ter que desenhar para mim e vão ter que calcular. Então, teorema de Stevin é a diferença de pressão em dois pontos quando eles têm altura distintas, sistema aberto e sistema fechado. Aí eu deixei aqui tudo para vocês: diferença de pressão é a densidade vezes gravidade vezes a diferença de altura. Daí deixei aqui, só em repouso. E agora vem Pascal. Quem é Pascal? Teorema de Pascal. Se o teorema de Stevin é a diferença de pressão em dois pontos distintos, o que é Pascal? Vocês fizeram lá no laboratório. Quando tu aplica uma força numa determinada área, a mesma força, a pressão vai ser igual no outro lado. Isso aí, prensa hidráulica, né? Então, o princípio de Pascal representa uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos no que tange a problemas que envolvem a transmissão e a aplicação de forças através da pressão, quando aplicada a um fluido. Vocês lembram lá, vocês aplicavam uma força no fluido e ele respondia de que forma? Não aumentava a pressão lá no barômetro? Então, o seu enunciado diz que quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos sofrem a mesma variação. O líquido responde
a deformação imposta com a mesma força com que eu deformo ele. Parece difícil, mas não é não, tá? Aí eu conto toda a história disso, da prensa hidráulica e dos freios hidráulicos dos automóveis, tá? Os elevadores para veículos, aí eu deixo aqui pressão, força sobre área, tudo isso da prensa hidráulica, que é o teorema de o quê? Pascal. Esteve em Pascal, que é a prensa hidráulica, os elevadores, e agora vem o Arquimedes, que é empuxo. Quando se mergulha um corpo em um líquido, seu peso aparentemente diminui, chegando às vezes a parecer totalmente anulado, quando o corpo flutua. Mas ele não perde o peso dele. O que que acontece? A força que a água exerce de tração, empurrando o corpo para cima, é muito maior que a força-peso de compressão que o bloquinho está fazendo. Isso vocês fizeram no laboratório, a gente vai calcular um pouco de empuxo também, tá? Aí eu falo um pouquinho o que que é o empuxo, o que que é a lei e o que que a lei de Arquimedes diz. Empuxo, então, é a massa do que vezes o quê? O que que é o empuxo? É igual o peso do líquido deslocado pela gravidade, é isso? Como que vocês calcularam o empuxo lá? Vocês mediram o corpo de prova? Com paquímetro? O que que vocês fizeram? O que que vocês fizeram? Contem para mim. Quem foi no laboratório? Foi medida com paquímetro. Foi medido no paquímetro, né? Daí vocês colocaram dentro do becker e daí como que vocês calcularam o empuxo? O empuxo nada mais diz, Arquimedes diz que o empuxo é o peso do líquido que o corpo vai deslocar. Como que vocês mediram isso? Ou vocês só olharam? Vocês mediram o corpo de prova com o paquímetro e colocaram ele dentro do becker. E mediram o que mais? O deslocamento do fluido. O deslocamento do fluido. Então, isso vocês vão fazer depois para mim. Eu vou pedir algumas coisas para vocês aí. Aí eu deixo aqui para vocês. Então, o que que é? Ó? Densidade vezes o volume. O empuxo é a densidade do líquido, o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Isso tudo vocês fizeram nas primeiras aulas. E aí vem o mais querido de todos, Reynolds. O que é o Reynolds? Reynolds, até agora a gente trabalhou praticamente com fluidos parados. Reynolds, agora a gente estava trabalhando com hidrostática, fluido parado. Lei de Stevin é fluido parado. Empuxo, vocês calcularam em fluido parado. Todo mundo estava com... E agora vocês viram Reynolds. Qual que é a importância e o que que é Reynolds? O primeiro equipamento que tem lá no laboratório é o experimento, dá para a gente fazer Reynolds. Tem um tubo com pigmento, com tinta, e a gente consegue mostrar exatamente os vários, se é fluido estacionário, se é turbulento, se é em transição, e aí vem tudo isso. O que que é Reynolds? Agora eu tenho velocidade de fluido ao longo de uma tubulação. Como que ele descobriu isso? O que que é laminário, o que que é turbulento? E aí depois vem a nossa segunda parte da disciplina, que é totalmente fluido em movimento. Linhas de corrente, perda de massa, perda de carga ao longo da tubulação. Então, é bem importante vocês pegarem bastante Reynolds, tá? Consiste em injetar um filete de corante dentro de uma tubulação onde escoa a água. Aí eu peço para vocês, para eu ter um escoamento laminar, eu tenho que ter uma vazão alta ou uma vazão baixa? Vazão baixo. Vazão baixa.
Se vocês largassem um filete de uma tinta dentro de uma tubulação, quanto menor a vazão, mais é o que o líquido. Eu trouxe uma imagem, umas imagens aqui para vocês. Agora, deixa eu ver o que vocês viram aqui. Classificação quanto ao escoamento. Quanto à trajetória, laminar e turbulento, vocês viram, né? Agora, não sei se vocês viram isso aqui. Quanto à variação de tempo, se o fluido é permanente ou não permanente dentro da tubulação, vocês viram isso? Acho que não, né? Não lembro, acho que não. Tem só um falando comigo? Cadê o resto? Cadê os outros 35, 34? Eu tô aqui, professor. Então, conversa comigo. O que vocês viram aqui? Vocês viram só se é fluido laminar ou turbulento por Reynolds, mas vocês não viram fluido permanente e não permanente, que é quando Prof, na verdade, a gente não pegou Reynolds ainda. Não, vocês fizeram. Vocês não calcularam uma numeração aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês. Onde é que tá o Reynolds? Eu deixei para vocês. Depois eu volto. Transição, turbulento, isso aqui. Vocês não calcularam isso? Não, a gente não calculou isso. Não? Não. É verdade, professora, realmente não teve nada relacionado Não com teve nada com Reynolds. Reynolds? Então, Não. vamos voltar aqui e eu vou conversar com vocês. Daí, então, eu já vou tirar Reynolds da lista. Eu achei que vocês tinham tido Reynolds, porque é uma... Então, isso aqui nós vamos ver lá no laboratório, na nossa próxima. Tem um equipamento que faz isso. Reynolds é bem importante, então eu vou tirar para vocês aqui. Reynolds é bem importante porque o que acontece? É através desse número que a gente chama, que a gente consegue dizer se o fluido é laminar ou se ele é turbulento. Se ele é laminar, eu tenho a velocidade extremamente baixa, ou pode-se dizer que eu tenho a velocidade ideal dentro de uma tubulação. Se eu tenho um fluido turbulento, quer dizer que eu tenho o que dentro? Eu tenho como se fosse vórtices dentro da tubulação, e esses eu vou ter o quê? Eu vou ter como se eu incorporasse ar dentro da tubulação, e eu tenho que perda de carga. Então, laminar e turbulento. Então, nem vou entrar nesses outros aqui, porque eu achei que vocês tinham tido tudo isso. O que é escoamento? É a mudança de forma, que é um escoar de um líquido. É a mudança de forma quando eu consigo empurrar um líquido por uma vazão dentro de uma tubulação. E ele flui. Essa capacidade de fluir, capacidade fácil ou difícil desse líquido fluir ao longo da tubulação é o Reynolds, tá? Processo de movimentação das partículas. Os escoamentos, eles são descritos, então, por processos físicos, parâmetros físicos, que é densidade, viscosidade e cisalhamento, e ao longo tanto do espaço quanto do tempo. Tudo isso a gente vai ver na segunda parte da disciplina. Que é bem importante na segunda parte, que eu achei que vocês já tinham tido um pouquinho, que são linhas de corrente. Vocês não tiveram nada disso, né? Como que uma linha de corrente, como que o líquido se comporta ao longo da tubulação. Vocês não tiveram isso, então. Então, eu vou anular isso para vocês, tá? Aqui tem as linhas de corrente para gases, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Como que se comporta. Os escoamentos são divididos em 3 tipos: tridimensional, bidimensional e unidimensional, que são o que a gente conversou, mas vocês não fizeram linhas de corrente ainda. Permanente e não permanente também, rotacional e irrotacional. Vazão uniforme, quando todos os pontos de uma trajetória possuem a mesma velocidade, quase nunca existe isso. Movimento de fluido uniforme, mas a gente tem bastante, depois quando a gente começar a calcular bastante com fluidos com velocidade, a gente sabe que ao longo de uma tubulação, a gente tem diferentes velocidades do fluido,
A gente vai conversar bastante sobre isso. E aí vem escoamento laminar, escoamento turbulento e de transição. E eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês. Primeiro escoamento. É como se eu tivesse uma tubulação, esse primeiro aqui, onde está meu mouse? Aqui. Aqui é meu escoamento laminar. Eu tenho água dos dois lados e o filete de pigmento de tinta passando dentro da tubulação. Ele está totalmente uniforme. Isso é laminar. Oscilatório é quando eu tenho, que foi o que a gente fez aquele dia de manhã na prática, eu consegui mostrar para os alunos. É bem difícil a gente ter um escoamento laminar, por causa da vazão. A vazão deve ser muito baixa. A gente conseguiu lá no laboratório somente vazão, movimento oscilatório, que é esse segundo aqui. Cadê meu mouse que sumiu de novo? O oscilatório é quando eu tenho essa segunda imagem ali, vocês estão vendo? Aqui meu mouse. Ele vai delaminar e vai querer ficar turbulento e volta a laminar. Ele começa turbulento, volta a laminar. Esse é o oscilatório. E esse último aqui embaixo é o turbulento. Vocês quase não conseguem distinguir a tinta da água, né? Ela atinge a água. Então, é isso que vocês vão... Eu achei que vocês tinham visto isso. Por isso que eu coloquei hoje na nossa... Tá lá na ementa, achei que vocês tivessem visto, tá? Então, vocês têm que me falar, professora, eu não vi isso. Tá? O número de Reynolds, então, é um parâmetro estabelecido em relação a 3 grandezas, que vai ser velocidade, diâmetro da tubulação vezes a viscosidade cinemática. Número de Reynolds, velocidade do líquido, diâmetro da tubulação e viscosidade. Então, tem tudo isso influência. E aqui a gente determina Reynolds como uma numeração. Se for até 2000, é adimensional, não tem unidade. A gente tem um chamado, então, de escoamento laminar, que é aquela com vazão velocidade bem baixa, e eu tenho bem distinta a tinta da água. Entre 2000 e 2300 é o de transição lá, que é entre laminar, ele vai para turbulento, que foi a segunda imagenzinha que eu mostrei para vocês, e quando o Reynolds é maior que 2300, quando a velocidade é muito alta, eu tenho um escoamento turbulento. Vocês não viram nem essa numeração? Não, que eu lembre. Não? Tá, depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu achava que vocês tinham tido isso. Tá? Então, estática de fluidos, o que que é? Eu deixo bem escritinho aqui para vocês. Pressão é força sobre área. Aí eu deixo para vocês algumas transformações, tá? 1 Newton, 1 quilopascal, 1 metro cúbico por megapascal. Aí depois, vocês viram milímetro de mercúrio como escala ou não? Eu deixo aqui para vocês, daí a transformação, transformar uma atmosfera é 760 milímetros de coluna de mercúrio, uma atmosfera, um ATM é 760 milímetros de mercúrio, e é 10.100, lá você vai pascal, e daí vai até metros de coluna de água. O que que vocês viram aqui? MMHG, vocês viram? Algum exercício utilizou milímetros de mercúrio? MMHG? Ou não? Vocês lembram se teve algum exercício? Teve, prof. Tá. Teve sim. Quando a gente tem coluna de mercúrio, a gente tem... Alguém já pegou mercúrio na mão? Olha minhas perguntas. Alguém já quebrou um termômetro? Eu já peguei. Você quebrou Quando um eu era termômetro? tentado, eu quebrei um e tomei, só de guria tentado mesmo. Meu Deus do céu. Eu trabalhava num dentista e eu não sabia que era mercúrio, eu brincava com aquilo lá. É muito legal. Eu quebrei um termômetro, não, peguei no laboratório. A gente tinha mercúrio no almoxarifado, lá a gente tinha a chave e eu peguei um punhado de mercúrio para ficar brincando, separando, porque a densidade dele é muito alta, né? E daí a gente dá para separar a partícula, né? A gotinha. Vocês fizeram isso também?
Eu fiz Sim, eu muita ficava coisa. tipo, quebrando as gotinhas para fazer um Aham, monte de coisa, eu né? ficava quebrando com um palitinho só para ver, depois me dizem, né? E metros e coluna de água, vocês viram alguma coisa? Então, aqui tem algumas transformações que vão ser bem importantes. Quando vocês dão uma olhada lá, vocês vão utilizar essa tabelinha aqui. E se tiver alguma coisa que vocês não souberem, daí eu passo lá na listinha de exercício para vocês, tá? Então, eu vou tirar Reynolds, mas dá uma olhada ali nas aulas do Sofiati, vê se ele não comentou nada de Reynolds para vocês, tá? Aí eu deixo a pressão atmosférica com barômetro de Torricelli, mas é bem tranquilo. E aí, o que vocês viram aqui? Para vasos comunicantes, tubos em U. Vocês não viram eles inclinados, né? Vocês calcularam só esse primeiro desenho, quando ele está a 90 graus. Não fizeram nada com ângulo de 45, ângulo de 120, nada, né? Que são os vasos comunicantes. Acho que vocês não fizeram. Então, eu vou dar os exemplos só com essa primeira imagem aqui, que é essa aqui que está perpendicular ao eixo e não essa aqui que eu tenho. Aí vai ter que entrar o seno e o cosseno, daí eu acho que vocês não tiveram, tá? Aqui é aquilo que eu falei para vocês lá da densidade relativa, que é o inverso. Então, líquido 1 e líquido 2. O líquido que tiver maior altura sempre vai ser o líquido mais denso. Então, quando vocês calcularem o ρgH de um ponto é igual ao ρgH do outro ponto, vocês saibam que o líquido que está na maior altura sempre é o líquido com maior densidade. Daí vocês já vão saber a resposta do exercício. E aqui eu deixo para vocês um linkzinho do YouTube. Vou deixar mais, mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Quando eu encontrar alguma coisa interessante, eu mando para vocês lá, porque às vezes é bem mais didático a gente conseguir enxergar um vídeo